Em 1982, um par de pioneiros robóticos embarcou em uma jornada para um dos ambientes mais hostis do nosso sistema solar, a superfície de Vênus. As sondas soviéticas Venera 13 e 14 foram projetadas para suportar condições que poderiam derreter chumbo com pressões compatíveis às profundezas dos oceanos da Terra e uma atmosfera saturada em ácido corrosivo. Um ambiente que só pode ser descrito como infernal. Suas missões foram curtas, mas revolucionárias, revelando Vênus como nunca antes e nunca mais desde então. Mas o que aconteceu com esses exploradores robóticos depois que perdemos contato? Após décadas de exposição a um ambiente tão hostil, como essas sondas estariam hoje? Você está assistindo novamente o Astromania. E se você gosta de explorar as maravilhas do espaço, eu peço para você curtir e se inscrever, pois assim nunca irá perder nenhum vídeo. O programa Venera, que significa Vênus em russo, é uma incrível peça da época da Guerra Fria. Muitas pessoas não sabem que a União Soviética estava enviando dados e imagens da superfície de Vênus meses antes da NASA capturar as primeiras imagens da superfície de Marte. Isso nunca havia sido feito antes e nunca foi feito novamente. Venera 13 e 14 foram, sem dúvida, as missões mais bem-sucedidas do programa Venera. Elas foram o ápice de décadas de pesquisa, um ciclo contínuo de adaptação baseado em dados, tentativas e erros. Essas sondas, com mais de 2,7 metros de altura, foram construídas com um único propósito: sobreviver o máximo de tempo possível onde nada mais poderia. Elas precisavam suportar o inimaginável, uma pressão atmosférica 92 vezes maior do que a da Terra, equivalente a estar quase 1 quilômetro debaixo d'água. Temperaturas superiores a 460 graus, muito mais quente do que o ajuste máximo de um forno doméstico, e uma atmosfera sufocante de dióxido de carbono com nuvens que chovem gotas corrosivas de ácido sulfúrico com cheiro de ovo podre. Então, como algo feito pelo homem poderia suportar tais condições infernais? Sua resistência veio de materiais avançados para a época, juntamente com uma engenharia extremamente inteligente. Infelizmente, certos detalhes sobre os materiais utilizados em sua construção ainda são escassos, provavelmente devido à natureza sigilosa da era soviética. No entanto, há algumas informações disponíveis. O módulo de descida era um vaso de pressão hermeticamente selado, ou seja, completamente à prova de ar, que continha a maior parte dos instrumentos e eletrônicos. Ele estava montado sobre uma plataforma de pouso em formato de anel e, na parte de cima, uma antena. Cada cápsula pressurizada provavelmente foi construída em várias seções, parafusadas e depois seladas com gachetas de fio de ouro. Elas foram revestidas com uma camada de isolamento térmico e uma fina cobertura externa de titânio, um material conhecido por sua alta resistência física e corrosiva. O interior do vaso de pressão era revestido com isolamento, possivelmente camadas de fibra de vidro e folhas de metal. Componentes de aço inoxidável provavelmente reforçavam o interior contra a imensa pressão, protegendo os instrumentos científicos e eletrônicos. Metais nobres como o ouro e a platina, conhecidos por sua excelente resistência à corrosão e condutividade elétrica, provavelmente foram usados em componentes críticos e conectores. O cobre pode ter sido usado para a fiação elétrica e as câmeras foram protegidas por janelas espessas de quartzo para suportar a pressão.
Além disso, um sistema de resfriamento engenhoso utilizava um material de mudança de fase, que absorvia o calor ao derreter, atrasando o superaquecimento da sonda. Venera 13 e 14 cumpriram suas missões com sucesso, mas, mesmo assim com materiais tão robustos, elas não eram capazes de suportar as implacáveis condições de Vênus. Aqui na Terra, os materiais reagem ao ambiente de maneiras fascinantes. Nos oceanos, os navios lentamente enferrujam consumidos pela água salgada, enquanto a vida marinha os transforma em recifes artificiais. Nos desertos áridos, o sol e o vento esculpem metais e rochas em formas estranhas. Mas Vênus não é a Terra. As reações lá são mais rápidas, mais estranhas e muito mais destrutivas. Venera 13 pousou em 1º de março de 1982, seguida pela Venera 14, apenas 4 dias depois. Assim que tocaram o solo, foram imediatamente recebidas pelas famosas temperaturas escaldantes, pressão esmagadora e atmosfera tóxica do planeta. Incrivelmente, podemos ver as sondas e os seus arredores nas imagens que capturaram o momento após o pouso. Cada foto revelou uma paisagem vulcânica e árida, com rochas espalhadas sobre uma superfície rachada, banhada por um brilho amarelado e assustador, filtrado pelas densas nuvens tóxicas acima. Essas foram as primeiras e únicas fotografias coloridas já tiradas da superfície de Vênus. Mas, por mais incríveis que fossem suas descobertas, as condições severas logo começaram a afetá-las. A pressão avassaladora, 92 vezes maior que a da Terra, pressionava incessantemente suas estruturas, como se um carro pequeno estivesse pressionando cada centímetro delas. Ainda assim, por um breve momento, as sondas resistiram. Venera 13 transmitiu seu último sinal após 127 minutos do pouso, enquanto a Venera 14, enfraquecida pelas mesmas condições, durou menos de 1 hora. Então, o silêncio. Para sempre. Curiosamente, suas transmissões não pararam necessariamente por causa das condições hostis, mas sim porque a espaçonave orbitando que retransmitia o sinal para a Terra saiu do alcance. Elas simplesmente perderam contato. No entanto, mesmo após a perda de comunicação, Vênus continuou atacando as sondas. O calor externo era tão intenso que, assim que os sistemas de resfriamento falharam, a temperatura dentro dos módulos disparou. Materiais poliméricos usados em fios vedantes ou gachetas provavelmente carbonizaram e vaporizaram em poucas horas. A atmosfera externa provavelmente invadiu os módulos e gases ácidos como o dióxido de enxofre começaram a corroer os componentes internos, destruindo completamente os equipamentos. Décadas depois, o que resta da Venera 13 e 14 é um mistério. A superfície de Vênus é coberta por uma densa camada de gases que nos impede de ver o local onde elas repousam. Mas, certamente, elas estão lá, sentinelas silenciosas em uma planície inóspita. Seus revestimentos metálicos já não brilham mais. Devem estar cobertos por uma camada de oxidação e poeira. Suas estruturas podem até ter sido fundidas parcialmente à paisagem vulcânica ao redor. Metais nobres como o ouro e a platina ainda devem estar presentes,
talvez visíveis em manchas reluzindo fracamente entre os restos queimados e corroídos da espaçonave. Agora, as sondas provavelmente se parecem com artefatos antigos, escurecidos por reações químicas e esculpidos pelo ambiente hostil de Vênus. Mas, embora não estejam mais inteiras, sua história permanece. A Venera 13 e 14 nunca foram tão faladas como agora. Elas certamente estão desgastadas e corroídas, mas ainda resistem. Em um mundo onde nenhuma vida sobrevive, elas representam um incrível exemplo da curiosidade humana. Se gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever. Muito obrigado por assistir o Astromania e até a próxima!